Olá Vera, muito boa tarde, muito obrigada por nos ter dado o gosto de podermos ter esta conversa consigo, não ao vivo como todas gostaríamos, mas pelos meios digitais, para termos a oportunidade de conversar com aquilo que é, de facto, uma mulher que fez uma carreira extraordinária fora do nosso país e tão pouco conhecida. Quero-lhe dar primeiro os parabéns pela carreira e dizer-lhe que é com um enorme gosto que estou hoje aqui consigo para colocar aqui algumas questões sobre a forma como a construiu, para que se possa dar a conhecer a este palco fantástico que temos aqui na grande conferência da Executiva, hoje, dia 9 de outubro. A Vera não é uma pessoa conhecida aqui em Portugal, pelo menos, enfim, nesta grande comunidade das executivas em Portugal, apesar de ter dado uma entrevista que eu recomendo vivamente que seja lida por todas as senhoras que nos estão hoje a ouvir aqui na conferência, porque de facto é absolutamente impressionante, enfim, a forma como construiu e como foi ultrapassando todos os seus obstáculos, mas, enfim, também não querendo repetir aquilo que já respondeu e que já disse nessa entrevista, eu queria começar por lhe perguntar quais foram as duas decisões que tomou ao longo da sua vida que maior impacto tiveram na sua vida, quer pessoal e quer profissional. Antes de mais, boa tarde e obrigado pelo convite para estar presente na grande conferência, e tenho muita pena de não estar fisicamente, mas talvez na próxima conferência possa estar em presencial. Em relação às perguntas que me colocou sobre as duas decisões, portanto, acho que a primeira decisão que olhando para trás necessitou bastante coragem e determinação foi tomada quando eu era ainda muito jovem. Portanto, tinha 14 anos e tinha já a convicção que queria ser engenheira, queria estudar engenharia eletrotécnica, e para isso estaria mais bem posicionada se estudasse num dos liceus na cidade do Porto. Portanto, isso veio com a necessidade de sair de casa dos meus pais, deixar a minha terra natal e mudar sozinha para uma nova cidade e integrar uma turma em que eram só rapazes, num liceu que era essencialmente vocacionado à preparação para a engenharia, onde havia efetivamente muito poucas raparigas. Portanto, foi uma decisão que necessitou bastante certeza e determinação, e que foi essencial porque adorei a cidade, adorei os amigos que conheci, adorei tudo que aprendi e deu-me as bases para depois entrar na Faculdade de Engenharia do Porto, onde criei uma sólida formação. Portanto, essa foi uma decisão extremamente importante e que necessitou determinação. A segunda foi mais... Antes de entrar na segunda decisão, deixe-me dizer que essa primeira decisão merece aqui um sublinhado, porque a Vera veio para o Porto, entrou, enfim, um meio maior e mais alargado que aquilo que estava habituada, com 14 anos, e entrou numa turma onde eram só rapazes. Portanto, seguramente foi também um teste e onde começou a exercitar a sua resiliência, a sua coragem e a capacidade de poder interagir então com, enfim, um grupo alargado, neste caso de rapazes, que provavelmente tinha o clube do Bolinha, onde menina não entra, portanto teve que ter aí também um papel grande de tentativa de inclusão e de fazer parte daquele grupo. Portanto, essa parte pessoal e de crescimento seguramente que também foi muito importante para si, ou não? Foi importante, portanto, houve uma timidez inicial dos rapazes, portanto, eu tive que aprender... Dos rapazes, ótimo! Engraçado, não sua deles. Ninguém se ia sentar na carteira junto da única rapariga da turma, sem ser gozado pelos outros rapazes, portanto, eu tive que me habituar a estar sozinha na carteira, inicialmente, e depois dar um passo em relação a aprender e ter mais curiosidade pelos temas que interessavam os rapazes da minha idade. E também descobri toda a forma como fui acolhida, e que foi muito o clube onde menina entra, porque no fundo nós éramos apenas colegas. Também foi uma experiência de mostrar que quando nós fazemos alguma coisa que normalmente somos bem acolhidos. Portanto, é uma questão de ter o nosso tempo e de criar a nossa rede, mas foi efetivamente uma decisão de que nunca me arrependi. E dar esse passo, que é importante. Sim. Muito bem. Então, e a segunda decisão?
Portanto, a segunda decisão já foi tomada com mais maturidade, portanto, bastante mais tarde, quando decidi deixar o meu posto como professora assistente no Instituto Superior de Engenharia do Porto, para ir fazer o doutoramento no Reino Unido. Portanto, aí o sonho de ir estudar para o estrangeiro e de ter esta experiência internacional tinha estado sempre comigo, mas tive que dar algum tempo, até porque tinha a minha filha pequena, portanto esperei 8 anos para dar esse passo, mas acho que foi muito importante a muitos níveis. Portanto, do ponto de vista pessoal foi extremamente difícil, ainda que haja outros colegas que tomam decisões semelhantes, mas há sempre algo do tempo em que não estivemos, a ausência, as viagens, etc., que duro. E o segundo aspecto foi sair de um meio onde eu já tinha criado alguma credibilidade e uma rede de contactos que trazia mesmo já desde a faculdade e entrar um pouco num ambiente que nós dizemos de peixe pequeno num lago grande, em que tínhamos peritos e alunos brilhantíssimos do mundo inteiro que vêm para as universidades no Reino Unido, o que também destabiliza um pouco, e temos que fazer as nossas provas. Somos estrangeiros, portanto, não estamos sempre a falar a nossa língua natal, adaptamos-nos à cultura, ao modo de vida, portanto, é uma lição de humildade, mas é extremamente enriquecedora. Muito bem, interessante, pronto, associado à resiliência e à coragem que desenvolveu de quando entrou para o liceu aos 14 anos, aqui adquiriu humildade, que é uma das características que também são muito relevantes, enfim, estruturantes daquilo que tem sido também a sua vida e que com certeza que ainda acompanha pela vida fora. Vera, a sua carreira realmente é extraordinária porque não só é construída com muita solidez, com muito rigor, enfim, com provas constantemente dadas. Houve uma mudança muito grande do mundo académico para o mundo corporativo e essa mudança, de uma forma geral, é uma mudança dolorosa. As pessoas normalmente, quando saem do mundo académico e entram no mundo corporativo, têm não só a questão da competição, não só a questão do estarem, de facto, noutros contextos que as fazem sentir, se calhar, menos seguras, mas a Vera continuou com a mesma frequência, digamos assim, com o mesmo de crescimento em termos de carreira, cada vez a dar passos mais largos e mais importantes em duas grandes multinacionais, sobretudo, enfim, onde trabalhou, e também multinacionais, onde na altura que entrou, muito provavelmente havia muito mais homens do que mulheres. Isso é sabido e é seguro. Agora mais recentemente e naquilo que tem, enfim, e olhando para trás em tudo o que a Vera conseguiu, o que é que teria feito de diferente? Se voltasse atrás, o que é que teria feito de diferente? Portanto, eu normalmente tento viver um pouco uma vida com o mínimo de arrependimentos possível. Portanto, é uma vida sem arrependimentos. Algo que para mim é importante porque eu tento não olhar muito para trás e olhar para a frente, o que me torna alguém que tenho uma apetência para o risco e um otimismo constante para poder tomar essa decisão. Daí o facto de ter tentado mudanças, sempre, como diria, estruturadas, porque passei de uma carreira académica, um ambiente académico em Portugal para um ambiente académico no Reino Unido. 5 anos depois entrei na investigação na empresa, o que me permitiu fazer uma transição gradual, e só ao fim de quase 20 anos de carreira é que entrei no meio mais de executiva ao nível de uma grande empresa americana. E, portanto, todas estas transições precisaram de aprendizagem e o que é mais difícil nestes casos é tornar-nos credíveis quando o nosso percurso, alguém que olha para o nosso CV, não compreende naturalmente como é que as competências de uma área se vão ser utilizadas e traduzidas, a que velocidade, de que forma para a nova área. Portanto, é preciso quase provarmos de cada vez
comparado com o perfil típico de outras áreas, como o MBA, Middle Management, perdão pelo anglicismo, mas há uma estrutura mais natural, portanto é preciso convencer a todos os momentos, em todas as mudanças de liderança, de que temos essas capacidades. E o que me arrependo mais é que talvez tenha havido esta fase em que passei os 10 anos na investigação na empresa Eletricidade de França, em que efetivamente senti ao fim de pouco tempo que havia um pouco um telhado de vidro, não por ser mulher, mas por ser estrangeira, em que fiz muito esforço de adaptação, talvez porque tinha receio de mudar para uma outra empresa com um ambiente mais internacional, e foi nesse momento da minha vida em que talvez pudesse ter feito o passo 3, 4 anos mais cedo, e quando fiz a mudança efetivamente encontrei o ambiente, encontrei a cultura da empresa, encontrei o impacto que estava à procura, mas não é um grande arrependimento, apenas um olhar para trás, de dizer efetivamente talvez tenha tido ali um momento da minha vida em que me tornei um pouco avessa ao risco, mas temos sempre as nossas prioridades familiares também, que são extremamente importantes. Mas olhando para trás, o que é importante perceber é que as carreiras são longas e podemos ter um momento em que damos um passo atrás, em que somos um pouco mais aversas ao risco, em que gerimos uma progressão ou uma menos, como dizer, enriquecedora no momento certo, mas no prazo, quando olhamos para toda a carreira, no fundo é apenas um grão de poeira, e por isso é que também não é assim tão importante. Não, e tem toda a razão, e enfim, e eu acho que o que é importante e o que aparece, que transmite este seu currículo é, como eu já disse, uma enorme consistência, uma enorme coerência e todos os passos dados de uma forma muito sólida e muito segura. Curioso que diz que quando passa de uma função para outra e quando é dada uma determinada oportunidade, a preocupação é de mostrar efetivamente e de voltar a provar aquilo que é capaz, mas eu diria que isso, enfim, é quase uma necessidade e é muito bom que assim se faça. Os 10 anos de investigação na Electricité de France deram-lhes com certeza muitas coisas boas, e o que acho que é importante aqui, enfim, transmitirmos é que muitas vezes é isso mesmo que a Vera explicou, é que há determinadas alturas na nossa carreira em que há alturas de grande crescimento e de grande aposta e outras alturas em que temos que fazer um pouco mais enfim, de nos centrarmos, de termos as coisas bem controladas. Não necessariamente a questão de ser averso ao risco ou não ser averso ao risco, mas as carreiras não podem estar sempre a evoluir com a mesma rapidez e com a mesma velocidade, independentemente de serem, obviamente, consistentes e têm que ser consistentes, mas há fases até de um determinado amadurecimento e maturação, que isso, queiramos ou não, só o tempo é aquilo que nos dá. Mas, enfim, eu gostava aqui só de sublinhar que, além da resiliência e da coragem que manifestou e que desenvolveu aos seus 14 anos, depois, já perto dos 30, o ter levado o banho de humildade quando se teve que comparar num meio académico enfim, mais internacional e com gente de todas as partes do mundo, portanto, e essa humildade enfim, que integrou, e depois a questão do otimismo e da apetência para o risco. Eu queria sublinhar isto porque eu considero mesmo que uma das, enfim, chaves, se quiser, do êxito de uma carreira profissional tem que ter muito de otimismo e muito, enfim, também da apetência ao risco e todas as outras características. Mas eu acho que o otimismo aqui é uma característica absolutamente fundamental. Só olhando para as situações e enfim, para os desafios que se nos colocam, com este olhar fresco e otimista do can do, como dizem os seus colegas seguramente da General Electric, mas com esta atitude, sim senhor, embora aí vamos fazer, é que eu acredito que as coisas se concretizem. Faltando, estamos quase a concluir, não vamos ter muito mais tempo, mas eu gostava aqui ainda de referir um aspecto que, mais uma vez, a Vera salientou na sua entrevista, que foi uma frase que disse que aquilo que procurava, e já falámos um bocadinho nisto, era uma vida sem arrependimentos, e a questão de voltar atrás e o de fazer diferente, etc., ou não fazer. Pronto. Agora a minha pergunta é, daqui para a frente,
A Vera ainda tem um ciclo profissional para continuar a desenvolver e para continuar a crescer e a realizar-se, e enfim, numa vida com certeza cheia de propósito. Daqui para a frente, quais é que são os seus sonhos? O que é que gostaria de fazer? Eu espero que seja voltar a Portugal, porque uma das coisas que... Com certeza. Portanto, eu acho que neste momento, para mim, é muito importante, depois de todo este investimento de uma vida na área da transição energética das redes elétricas, neste momento estamos a ver os investimentos, as tecnologias a serem adotadas com um sentido de urgência que não tinha visto antes, com pressões que são muito diferentes, dependendo das regiões, as geopolíticas, prioridades diferentes em cada continente. Portanto, eu tenho a sensação que continuar a navegar e criar valor e impacto na área em que estou e continuar a trazer as minhas equipas para trabalhar nas áreas certas e influenciar a estratégia da empresa é extremamente importante. Há uma área em que eu acho que toquei um pouco no meu trabalho da EDF, que foi a área do serviço público e da parte de política energética, na qual sinto que não passei tempo suficiente na minha carreira. Portanto, fui de áreas diferentes. Neste momento estamos a executar o que vai ser a rede do futuro, o que vai ser a eletricidade do futuro, mas é necessário haver sempre esta questão de como é que se liga este investimento e estas transições energéticas ao serviço público, ao cliente, à política energética. Portanto, é uma área em que eu gostaria de me projetar mais no longo prazo. Bom, eu espero que sim, e espero que aqui em Portugal lhe possam surgir oportunidades, quer, enfim, de cariz mais executivo, quer não executivo, quer inclusivamente na esfera pública, porque a questão do serviço público que de alguma forma ficou aí um bichinho, e muitas das pessoas que passam nessa área ficam exatamente com esse desejo e de terem mais experiências nessas áreas. Portanto, eu espero que mais tarde ou mais cedo, e quanto mais cedo melhor, diria eu, a Vera tenha uma oportunidade de poder voltar aqui a Portugal e poder trazer toda essa sua energia e todo esse seu dinamismo e toda essa forma de olhar para as questões e definitivamente criar aqui muito valor no nosso país. Vera, muito obrigada, foi muito interessante conhecê-la um bocadinho melhor aqui. Recordo que há uma entrevista da Vera no site da Executiva que recomendo a todos que possam ler, e Vera, vamos nos vendo por aí. Muito obrigada. Soldado, muito obrigada a todos. Obrigada.